Você percebeu que, silenciosamente, as regras do trabalho CLT no Brasil estão começando a mudar de novo? Enquanto muita gente segue vivendo na rotina pesada de acordar cedo, enfrentar trânsito, pressão psicológica e jornadas cada vez mais desgastantes, o governo, sindicatos e empresas estão discutindo mudanças que podem transformar completamente a vida do trabalhador brasileiro em 2026. E o mais impressionante é que milhões de pessoas ainda não entenderam o tamanho dessas atualizações. Algumas delas podem aumentar direitos, outras podem gerar mais cobranças, mais fiscalização e até mudanças profundas dentro das empresas. O problema é que quem não acompanha essas mudanças acaba sendo pego de surpresa. E é exatamente por isso que neste vídeo você vai entender de forma simples e direta quais são as principais atualizações das regulamentações para trabalhadores CLT em 2026, como elas podem impactar seu salário, sua carga horária, seus direitos, sua saúde mental e até o seu futuro profissional. Porque a verdade é que o mercado de trabalho brasileiro está entrando em uma nova fase. Uma fase onde produtividade, equilíbrio emocional, fiscalização digital e qualidade de vida começam a ganhar mais espaço nas discussões trabalhistas. E enquanto alguns enxergam isso como evolução, outros acreditam que as mudanças podem gerar ainda mais pressão sobre empresas e trabalhadores. Mas uma coisa é certa: ignorar essas transformações pode custar caro. Então, fica até o final, porque algumas dessas mudanças podem afetar diretamente a sua rotina já nos próximos meses. Uma das discussões mais explosivas envolvendo a CLT em 2026 é o possível fim gradual da famosa escala 6x1. Durante décadas, milhões de brasileiros viveram presos em uma rotina onde trabalham 6 dias seguidos para descansar apenas um. Isso criou uma geração inteira cansada, sem tempo para a família, sem energia para estudar e muitas vezes emocionalmente destruída. Agora, propostas discutidas no Congresso começaram a reacender a esperança de mudanças profundas na jornada de trabalho. Entre as ideias mais debatidas está a redução gradual da carga semanal de 44 horas para 40 horas, mantendo o salário integral. Além disso, surgem debates sobre jornadas ainda menores no futuro, incluindo modelos como 4 dias de trabalho por 3 dias de descanso. Para muitos trabalhadores, isso parece um sonho distante. Mas o debate ganhou força justamente porque estudos e movimentos sociais começaram a associar jornadas excessivas ao aumento de ansiedade, burnout e queda de produtividade. O próprio governo passou a defender publicamente a ideia de mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E isso muda completamente a conversa dentro das empresas. Agora, o foco não é apenas produzir mais. O foco também começa a envolver saúde mental, descanso e qualidade de vida. O problema é que nem todos os setores conseguem enxergar isso como algo positivo. Muitos empresários afirmam que reduzir jornada pode aumentar custos e pressionar ainda mais a economia. Ou seja, o debate está apenas começando, mas uma coisa já é evidente: a discussão sobre tempo de vida virou prioridade nacional. Outra atualização extremamente importante em 2026 envolve o trabalho aos domingos e feriados. Durante muito tempo, diversas empresas conseguiam escalar funcionários nesses dias, praticamente sem grandes negociações coletivas. Mas isso começou a mudar. Novas regulamentações passaram a exigir participação mais forte dos sindicatos para autorizar o funcionamento de muitos setores em domingos e feriados. Na prática, isso significa que empresas não poderão simplesmente decidir sozinhas quando o funcionário vai trabalhar nesses dias. Será necessário negociar condições específicas, folgas compensatórias e até pagamentos diferenciados. E isso gera uma transformação gigantesca, principalmente no comércio, supermercados, shoppings e varejo em geral. Muitos trabalhadores começaram a enxergar essa mudança como uma tentativa de devolver qualidade de vida para quem praticamente perdeu finais de semana ao longo dos anos.
Afinal, existe uma diferença enorme entre trabalhar ocasionalmente aos domingos e viver permanentemente sem convivência familiar. Ao mesmo tempo, empresas já demonstram preocupação com o aumento de custos e possíveis dificuldades operacionais. O que torna tudo ainda mais interessante é que essa mudança fortalece novamente o papel dos sindicatos, algo que havia perdido força nos últimos anos. E isso cria um cenário totalmente novo dentro das relações trabalhistas brasileiras. Agora, mais do que nunca, acordos coletivos voltam a ter peso decisivo nas escalas de trabalho. E quem não entender essas novas regras pode acabar enfrentando problemas jurídicos, multas e conflitos trabalhistas importantes. Mas talvez uma das mudanças mais impactantes de 2026 seja algo que pouca gente imaginava ver entrando oficialmente nas regulamentações trabalhistas: os riscos psicossociais dentro das empresas. Pela primeira vez, temas como estresse excessivo, assédio moral, pressão abusiva, ambientes tóxicos e sobrecarga emocional começam a receber atenção muito mais séria nas normas trabalhistas. Isso acontece principalmente por causa das atualizações relacionadas à NR1, que amplia a visão sobre saúde e segurança do trabalho. Antes, quando se falava em segurança no ambiente profissional, a maioria das pessoas pensava apenas em acidentes físicos. Agora o cenário mudou. A saúde mental entrou oficialmente no centro das discussões. E isso pode transformar completamente a maneira como empresas gerenciam equipes. Ambientes extremamente tóxicos, metas abusivas, pressão psicológica constante e lideranças agressivas passam a gerar ainda mais risco jurídico para empregadores. E isso acontece justamente porque os casos de burnout, ansiedade severa e afastamentos emocionais cresceram drasticamente nos últimos anos. Muitas empresas ainda funcionam como se o trabalhador fosse apenas uma máquina de produzir resultados. Só que o esgotamento mental começou a gerar consequências financeiras enormes, tanto para funcionários quanto para empregadores. Agora o mercado começa a perceber que produtividade sustentável depende também de equilíbrio emocional. E essa talvez seja uma das maiores viradas culturais do ambiente corporativo brasileiro nos últimos anos. Além disso, 2026 também traz discussões muito fortes sobre home office e trabalho híbrido. Depois da explosão do trabalho remoto nos últimos anos, várias lacunas da legislação começaram a aparecer. Questões como controle de jornada, ergonomia, reembolso de despesas, equipamentos fornecidos pela empresa e responsabilidade sobre acidentes dentro de casa começaram a gerar debates gigantescos. Afinal, até onde vai a responsabilidade da empresa quando o funcionário trabalha de casa? Quem paga a internet? Quem fornece cadeira adequada? Como controlar horas extras? E o mais importante, como evitar que o trabalhador fique disponível 24 horas por dia? Essas dúvidas fizeram crescer a pressão por regulamentações mais específicas para o teletrabalho. O problema é que o home office trouxe benefícios enormes para muitas pessoas, mas também criou novas formas de exploração invisível. Muita gente passou a trabalhar mais horas sem perceber. Outros desenvolveram ansiedade por nunca conseguirem se desligar completamente do trabalho. E isso fez surgir uma discussão muito mais profunda sobre limites entre vida profissional e vida pessoal. Em 2026, a tendência é que novas regras tragam mais clareza sobre deveres das empresas e direitos dos funcionários nesse novo modelo profissional. Porque o mercado percebeu que o trabalho remoto não é mais algo temporário. Ele virou parte definitiva da nova realidade do trabalho moderno. Outra mudança que começa a ganhar muita atenção envolve trabalhadores que utilizam motocicletas no exercício da profissão. Em 2026, novas regulamentações fortalecem a obrigatoriedade do adicional de periculosidade para motociclistas em atividade profissional nas vias públicas. E isso afeta diretamente entregadores, motoboys, serviços externos e diversos profissionais que dependem diariamente da moto para trabalhar. O motivo é simples. O número de acidentes envolvendo motociclistas continua extremamente alto no Brasil.
E durante muito tempo, existiram disputas jurídicas sobre a obrigatoriedade efetiva desse adicional em algumas situações específicas. Agora, com novas regulamentações entrando em vigor, empresas passam a enfrentar fiscalização mais rigorosa sobre esse pagamento. Isso pode aumentar significativamente os custos para diversos setores, mas também representa uma tentativa de reconhecer oficialmente o alto risco enfrentado diariamente por esses profissionais. Afinal, basta sair alguns minutos nas ruas brasileiras para perceber o nível de perigo que motociclistas enfrentam constantemente no trânsito. E essa mudança também traz outro efeito importante. Empresas começam a precisar investir ainda mais em laudos técnicos, controle de riscos e gestão preventiva. O trabalhador deixa de ser visto apenas como mão de obra operacional e passa a ser tratado também como responsabilidade jurídica muito mais séria dentro das organizações. E existe uma transformação silenciosa acontecendo nos bastidores das empresas que muitos trabalhadores ainda nem perceberam: o avanço gigantesco da fiscalização digital. Em 2026, o cruzamento automático de dados trabalhistas, fiscais e previdenciários ficou ainda mais rigoroso. Isso significa que erros em folha de pagamento, horas extras, benefícios, FGTS, férias e registros podem ser detectados muito mais rapidamente pelos sistemas governamentais. O avanço tecnológico transformou completamente a relação entre empresas e órgãos fiscalizadores. Hoje, praticamente tudo fica registrado digitalmente. E isso reduz drasticamente a margem para informalidades ou inconsistências. Ao mesmo tempo, também aumenta a pressão sobre departamentos de RH e gestão de pessoas. Pequenos erros podem gerar multas, processos e passivos trabalhistas enormes. Para o trabalhador, isso pode representar mais segurança no cumprimento dos direitos. Mas também aumenta a sensação de monitoramento constante dentro do ambiente corporativo. O mercado de trabalho moderno começa a funcionar cada vez mais baseado em dados, registros digitais e fiscalização automatizada. E isso muda completamente a dinâmica das relações trabalhistas, porque agora não basta apenas trabalhar. Tudo precisa estar documentado, registrado e validado corretamente dentro dos sistemas digitais. No meio de todas essas mudanças, uma pergunta começa a surgir na cabeça de milhões de brasileiros: o trabalhador realmente terá mais qualidade de vida no futuro ou apenas enfrentará novas formas de pressão? Porque, embora muitas dessas atualizações pareçam positivas, a realidade do mercado continua extremamente competitiva. Empresas buscam produtividade máxima, trabalhadores buscam estabilidade, e o governo tenta equilibrar interesses econômicos e sociais ao mesmo tempo. O resultado disso é um cenário de transição extremamente complexo. Algumas pessoas enxergam esperança nas mudanças sobre jornada de trabalho, saúde mental e descanso. Outras acreditam que tudo isso pode acabar aumentando custos, reduzindo contratações e acelerando ainda mais a automação. E talvez esse seja justamente o maior desafio do trabalhador moderno: conseguir permanecer relevante em um mercado que muda cada vez mais rápido. Não basta mais apenas cumprir horário. O profissional do futuro precisará entender tecnologia, adaptação emocional, produtividade inteligente e capacidade de evolução constante. Porque as regras trabalhistas podem mudar, mas a velocidade do mercado continuará avançando. E quem não acompanhar essas mudanças pode acabar ficando para trás sem nem perceber. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essas novas regulamentações realmente vão melhorar a vida do trabalhador brasileiro? Ou acha que tudo isso pode gerar ainda mais dificuldades para empresas e funcionários? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler sua visão sobre esse assunto. E se esse vídeo te ajudou a entender o que pode mudar na CLT em 2026, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos atualizados e relevantes para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre trabalho, economia, produtividade, mercado profissional e tudo o que está transformando a vida dos brasileiros neste novo cenário.
E compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e colegas de trabalho, porque muita gente ainda não faz ideia das mudanças que estão começando a acontecer no mercado de trabalho brasileiro.